Olá, encantadores de histórias, sejam bem-vindos a essa incrível história. Eu tenho apenas 18 anos, meu nome é Beatriz, e embora estivesse no início da minha carreira de modelo, já estava desfilando para marcas renomadas. Tudo era muito novo e emocionante, como se cada passo dado na passarela fosse um pedaço do meu sonho se realizando. Aquela noite estava sendo especial, e o ambiente do desfile era grandioso, marcado por um brilho de sofisticação e luxo. O que eu não sabia era que seria ali que eu conheceria Miguel e que o destino traçaria uma virada na minha vida. Estava prestes a entrar na passarela, ajustando o salto altíssimo que parecia querer desafiar minha confiança. As luzes estavam fortes, e eu respirava fundo, pronta para desfilar. Mas, de repente, tudo apagou. O silêncio que seguiu foi tão impactante quanto o escuro absoluto que envolveu todo o salão. Eu parei, meus olhos tentando desesperadamente se adaptar, e por um momento, um calafrio me percorreu a espinha. No breu, senti meu equilíbrio se esvaindo, e com o salto, meu corpo começou a inclinar para a frente, como se o chão fosse me engolir. Foi quando senti mãos firmes segurando-me, impedindo a queda que poderia acabar com minha carreira antes mesmo de começar. No susto, senti um impulso de alívio e surpresa. As mãos que me seguravam eram firmes e calorosas, transmitiam uma segurança que eu nunca havia sentido antes. Em meio à escuridão, ouvi uma voz baixa, calma e levemente rouca: "Qual é o seu nome?" Havia uma certa gentileza e força na pergunta que fizeram minha voz tremer ao responder. "Beatriz", sussurrei. "E o seu?" "Miguel, prazer, Beatriz." Ali, parados, sem saber o que viria depois, começamos a conversar enquanto aguardávamos que as luzes voltassem. A conversa fluía tão naturalmente, como se nos conhecêssemos há tempos. Miguel falava com uma tranquilidade que era quase hipnotizante, e ele sabia escolher as palavras certas para aliviar a tensão daquela situação inusitada. Ele parecia tão à vontade, como se o caos ao redor não pudesse atingi-lo, e eu me via sendo cada vez mais capturada pela presença dele. Por mais estranho que pareça, naquele escuro, onde ninguém mais podia nos ver, eu me senti mais exposta do que jamais estivera na passarela. Miguel não estava apenas me ajudando a manter o equilíbrio, ele estava me olhando, tentando me conhecer além da modelo de saltos altos. Havia algo nele que era impossível de ignorar. Quando o desfile foi cancelado e o anúncio de uma nova data ecoou pelo salão, Miguel se aproximou mais e fez uma pergunta que me pegou completamente desprevenida. "Quer jantar comigo hoje?" Eu hesitei. Sabia que devia focar na minha carreira, que eu mesma tinha decidido evitar distrações. Mas algo nele quebrava todas as barreiras que eu tinha erguido. O jeito como ele me olhava, um misto de curiosidade e respeito, me fez querer aceitar. E assim, sem mais resistência, disse sim com um sorriso que nem eu esperava. Aquela noite, enquanto nos sentamos frente a frente em um restaurante charmoso e à meia luz, foi como se o mundo ao redor desaparecesse novamente. Miguel era uma pessoa diferente de todos que eu já havia conhecido. Ele tinha uma confiança serena e uma maneira de me escutar que me fazia sentir única. Fui descobrindo histórias da sua vida, aventuras e sonhos, e cada palavra parecia desenhar ainda mais a imagem de alguém que era tão complexo quanto encantador. A certa altura, entre uma conversa e outra, ele olhou nos meus olhos de uma forma intensa e tranquila ao mesmo tempo, e me disse algo que mudou tudo para mim. Naquele jantar, as horas pareciam desacelerar, e cada detalhe da presença de Miguel me envolvia de um jeito que eu não conseguia explicar. Ele tinha uma beleza que não era só física, era algo que irradiava dele, misturando elegância e uma gentileza genuína que me fazia querer saber mais sobre ele. Eu estava encantada, mas tentando manter a compostura. Ele contava suas histórias de forma tão envolvente que o mundo ao redor desaparecia, como se aquele momento fosse único e feito só para nós dois. Ao fim do jantar, Miguel se ofereceu para me levar para casa. Eu hesitei por um instante, mas algo em mim confiava nele completamente. Era como se o conhecesse há anos, e essa proximidade me fazia esquecer que, na verdade, era a primeira vez que nos encontrávamos fora do ambiente do desfile. "Eu moro a uns 4 quarteirões daqui", falei, tentando não parecer tão ansiosa para prolongar a noite. "Ah, então vou conhecer sua casa",
ele perguntou com aquele sorriso espontâneo que me fez rir. A maneira despreocupada dele deixava tudo tão leve, tão natural. Caminhamos lado a lado, trocando confidências, e, quando chegamos à minha porta, o silêncio que nos envolveu era preenchido pela nossa conexão crescente. Nos despedimos com um beijo suave, inesperado e mágico, como se fosse o selo daquela noite inesquecível. Ao me afastar, Miguel me perguntou: "Você não vai me passar seu número? Gostaria de te conhecer um pouco melhor." Eu, meio sem jeito, sentindo o coração disparar, digitei meu número no celular dele, tentando ignorar a timidez que me invadia. A partir daquele instante, nossas conversas começaram a fluir de forma tão natural, como se fôssemos velhos amigos que sempre tiveram muito a dizer um ao outro. No dia seguinte, ao acordar, vi uma mensagem dele no celular, desejando que eu tivesse um ótimo dia. Mal conseguia conter o sorriso ao lembrar da noite anterior. E, logo depois, a campainha tocou. Fui atender e me deparei com um buquê de flores que exalava um perfume encantador. Ao lado, meus pais me olhavam com curiosidade. "De quem é, Beatriz?" perguntou minha mãe, com um sorriso travesso. "Ah, é, de um amigo", respondi, tentando manter a casualidade, mas com um sorriso que denunciava meu entusiasmo. Sei não", disse meu pai, com um ar de quem sabia mais do que eu mesma queria admitir. "Só espero que você não vá se distrair agora. Sua carreira está voando, né, filha?" Sorri, mas aquelas palavras ecoaram em mim. Eu estava em um ponto importante da minha carreira, era verdade, e um relacionamento poderia ser um desafio. Mas, ao mesmo tempo, sentia que Miguel não era alguém que só passaria pela minha vida, que ele tinha chegado para deixar sua marca. As flores no vaso pareciam simbolizar algo mais, uma promessa, talvez, de que eu poderia ter ambos, a carreira que tanto sonhei e o começo de um amor inesperado, mas irresistível. O tempo passou rapidamente, e cada encontro com Miguel parecia ser mais uma confirmação de que havia algo profundo entre nós. Logo, ele me dizia com convicção: "Você será a mulher da minha vida. Tenho certeza disso." Era algo que me arrepiava sempre que ele falava, uma certeza tão absoluta, mas ao mesmo tempo, eu não sabia se poderia confiar totalmente naquilo, visto que éramos tão novos e tão imersos em nossas carreiras. Mas algo me dizia que ele estava sendo sincero. Com o tempo, conheci a sua família. Sua mãe, Marli, me recebeu de braços abertos, com carinho, mas também com um olhar atento, como se estivesse avaliando cada gesto, cada palavra. Ela era uma mulher simples, mas cheia de sabedoria. Quando ela falou sobre a relação, percebi que ela estava preocupada. Não era apenas o carinho de uma mãe que queria o melhor para o filho, mas também o receio de que nossa juventude e os desafios da vida profissional pudessem nos afastar, e isso me tocava profundamente. Ela achava que ainda éramos muito novos, que tínhamos que viver mais, explorar o mundo, e que Miguel deveria se dedicar ainda mais à sua carreira. Eu entendi a preocupação dela, principalmente porque, apesar de sua família ser humilde, ela e todos ao redor deles eram muito sonhadores. Eles sempre buscavam algo mais, uma vida melhor, mas sem perder as raízes e os valores. Eles tinham a coragem de perseguir os próprios sonhos, e isso me inspirava. Miguel, com o tempo, me levou a conhecer sua família mais profundamente. Eles eram pessoas acolhedoras e cheias de esperanças. Os encontros entre as famílias foram importantes, e ambos queriam se conhecer melhor, compartilhar suas histórias e sonhos. Eu vi ali o apoio que Miguel recebia para ser quem ele era, e isso me fez admirar ainda mais a forma como ele via o mundo. Mas o momento mais inesquecível da minha vida aconteceu de uma forma que eu jamais imaginaria. Estávamos em um desfile, um evento importante, e eu estava nervosa, focada, fazendo o que mais amava. De repente, algo me fez olhar para a passarela, e lá estava ele. Miguel. Desfilando como se fosse um modelo, mas com um brilho diferente no olhar, algo que eu nunca havia visto. E, então, ele se ajoelhou no meio da passarela, e o mundo pareceu parar. O público, o som, tudo ficou distante. O coração acelerado, a respiração presa, eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Ele olhou para mim, com um sorriso imenso no rosto,
e disse com a voz firme: Beatriz, você é a mulher da minha vida. Quero passar o resto dos meus dias ao seu lado. Quer casar comigo? O silêncio tomou conta do ambiente por um segundo, e meu corpo ficou paralisado. Eu, que havia vivido tantos momentos intensos em passarelas, nunca imaginei que seria ali, naquele palco, que ele faria o pedido mais importante da nossa história. E, ao olhar nos seus olhos, senti que não havia mais dúvidas. Aquele era o nosso momento. Com lágrimas nos olhos, não consegui fazer outra coisa senão dizer sim. O aplauso que se seguiu parecia ecoar como um coro de apoio, mas naquele instante, só existia Miguel, eu, e a certeza de que nossas vidas estavam prestes a se entrelaçar para sempre. Aquele pedido, feito em plena passarela, era mais do que um simples gesto, era a confirmação de que a nossa história tinha começado de uma forma improvável, mas que, a cada dia, se tornava mais forte e intensa. Era o começo do que seria a nossa vida juntos. A partir daquele momento em que meu noivo me pediu em casamento, minha carreira decolou de uma forma que eu jamais imaginei. Comecei a viajar para outros países, trabalhar com as maiores marcas de moda, e a cada desfile, a cada contrato fechado, mais a minha vida mudava. Eu finalmente consegui proporcionar a meus pais a vida que sempre sonhei para eles. Comprei uma casa nova para meu pai, troquei de carro, e a sensação de estar alcançando o que sempre desejei era indescritível. Mas nem tudo parecia tão perfeito quanto a fachada. Ao longo dessa jornada, minha sogra começou a me procurar com uma frequência cada vez maior. No início, parecia ser apenas preocupação com o bem-estar do filho, perguntando se eu estava bem, se eu estava confortável, se eu trazia presentes de minhas viagens internacionais. Porém, logo percebi que havia algo mais por trás dessas ligações. Ela parecia mais interessada no que eu poderia dar a ela do que em saber realmente como eu estava. A cada visita, as perguntas eram mais diretas, mais interesseiras. Sempre queria saber se eu tinha algo para ela, se eu estava ganhando muito, e se ela poderia contar comigo para algum favor financeiro. Aquilo começou a me incomodar, mas o que mais me machucava era o fato de que Miguel não parecia perceber as intenções dela. Até que um dia, durante um aniversário de família, algo aconteceu que mudou completamente a minha percepção dela. Eu estava usando um vestido deslumbrante, que havia recebido de uma costureira renomada, algo que eu sabia ser um presente especial, e que tinha me custado muito. Estava me sentindo incrível, mas ao mesmo tempo, um pouco vulnerável, cercada de expectativas. Foi então que ela, sem mais nem menos, derrubou um copo de refrigerante de uva sobre o meu vestido. Não foi um acidente, como ela tentou me convencer. Eu vi em seus olhos que aquilo foi intencional. O líquido escorreu por todo o tecido, e a minha primeira reação foi de choque, de incredulidade. Eu fiquei sem saber o que fazer, sem saber como reagir a tamanha hostilidade disfarçada de casualidade. Meu vestido, que significava tanto para mim, estava arruinado diante dos meus olhos, e eu não conseguia entender o porquê de tanta raiva gratuita. Ela, então, tentando se justificar, começou a dizer: foi sem querer, Beatriz. Tinha alguma coisa no chão, eu tropecei, mas eu sabia que não havia nada no chão. O espaço estava limpo, e eu pude perceber que ela estava agindo de forma estranha, como se estivesse tentando cobrir algo que não fazia sentido. Você não viu o que fez? Tinha que prestar mais atenção ao andar, né? Disse, com a voz firme, tentando manter o controle. Ela parecia furiosa, vermelha de raiva, e a tensão estava tão alta que eu pensei que ela fosse partir para uma agressão física. O ar ficou denso e eu, sem saber o que fazer, me mantive em silêncio, tentando absorver a situação. Até que Miguel, meu noivo, se levantou com uma expressão de quem não suportava mais aquilo e falou: Mãe, por que você fez isso? O que está acontecendo com você? Foi nesse momento que ela, ainda tentando se justificar, respondeu de maneira agressiva: Você está me culpando de algo? Está dizendo que eu faria isso de propósito? Eu não podia mais ignorar o que estava acontecendo. O clima estava insuportável. Não, não estou culpando, só acho que você precisa prestar mais atenção. Não era para isso ter acontecido, certo? Você está bem?
Alguma coisa aconteceu com você? Perguntei, sentindo a tensão aumentar a cada palavra. Eu já falei que não, está tudo bem. Ela parecia não se importar com mais nada. Só estava focada em justificar algo que não tinha justificativa. Foi ali que percebi, a nossa relação, que antes parecia ser de respeito e cordialidade, havia mudado completamente. Não era mais sobre convivência amigável, mas sobre um confronto de intenções. O interesse dela em mim, em minha vida, estava muito mais ligado ao que eu tinha e podia oferecer, e não à pessoa que eu realmente era. Miguel, ainda em choque, parecia tentar entender a situação, mas seus olhos refletiam o que eu já sabia. A relação dele com a mãe estava se tornando cada vez mais tóxica, e isso me deixava angustiada, porque, de alguma forma, eu sabia que ele ainda não conseguia ver a verdadeira face dela. E ali, naquele aniversário de família, as máscaras começaram a cair. Após aquele episódio com minha sogra, a tensão entre nós parecia ter aumentado de forma irreversível. Eu estava tão magoada, tão decepcionada com a atitude dela, que mal sabia o que fazer com toda aquela raiva que fervia dentro de mim. No entanto, algumas horas depois, recebi uma mensagem dela que, de certa forma, tentou apaziguar as coisas. Me perdoe, minha querida. Foi sem querer. Conseguiu lavar o seu vestido? Caso não consiga tirar a mancha, eu pago a lavanderia para tirar. Se você não tiver dinheiro, me avise. Li aquela mensagem com uma mistura de incredulidade e frustração. Era como se, de alguma forma, ela estivesse tentando minimizar o que acontecerá, tentando fazer com que tudo parecesse algo trivial. Eu, já cansada de fingir que estava tudo bem, respondi com frieza. Eu consegui, sim. Não preciso de lavanderia, obrigada. Está tudo bem agora. Boa noite. A sensação de ser tratada como se fosse uma criança, como se eu precisasse da ajuda dela para resolver uma situação simples, me incomodava profundamente. E antes que eu pudesse digerir aquela troca de mensagens, Miguel apareceu. Ele olhou para mim com um certo semblante de repreensão e disse: Viu? Minha mãe não é ruim. Você não pode ficar dizendo que ela não gosta de você. Ela se comoveu com a situação, ficou até com vergonha. E você ainda ficou fazendo tudo isso com ela. Aquelas palavras me atingiram de uma maneira que eu não estava preparada. Eu tentei manter a calma, mas minha voz tremia. Eu não fiz nada com ela, Miguel. Eu só fiquei irritada porque era um vestido de uma costureira que eu realmente admiro e que tem uma grande reputação. Você acha que eu ia deixar isso passar sem me sentir incomodada? Miguel parecia não entender. Ele me olhou com uma expressão de desaprovação, como se eu fosse a culpada de toda aquela situação. Então, de forma quase desdenhosa, ele disse: Nossa, o sucesso já está começando a subir à sua cabeça, né? Espero que quando a gente se casar, você tenha um pouco mais de humildade. Naquele momento, algo dentro de mim quebrou. Eu não estava mais disposta a engolir esse tipo de comentário. Eu não tenho humildade? Como assim? Você está me acusando de ser arrogante agora? Minha voz estava mais alta do que eu gostaria, mas eu não conseguia controlar a frustração que estava sentindo. E justo nesse instante, meu pai entrou na sala, interrompendo o que poderia ter se tornado uma discussão ainda mais tensa. Ele, com seu olhar de sempre, disse calmamente: Meninos, está na hora de cada um ir para sua casa, né? Sem outra palavra, nos levantamos, cada um indo para o seu canto. Eu não disse mais nada a Miguel, e o silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer grito. Estava furiosa, mas ao mesmo tempo, sentia uma dor no coração, porque a situação com ele, que antes parecia tão perfeita, agora parecia estar se desfazendo diante dos meus olhos. Eu ainda não sabia se estava certa ou errada, mas uma coisa era clara: nossa relação estava começando a ser testada de maneiras que eu não imaginava. O que parecia ser apenas um simples mal-entendido com minha sogra, agora estava se tornando um reflexo das tensões que começavam a surgir entre Miguel e eu. Eu me sentia distante dele, como se o muro entre nós estivesse crescendo a cada palavra não dita. Após aquele grande desentendimento com a minha sogra, algo dentro de mim mudou.
A relação entre Miguel e eu ficou mais tensa, mais fria. Eu não conseguia esquecer a agressividade dela, a forma como me tratou sem motivo, a maneira como suas palavras transbordavam raiva. Eu estava apenas tentando entender o que havia acontecido, e em resposta, ela parecia ter perdido totalmente o controle. Por meses, as palavras de Miguel me martelaram na cabeça. Eu sentia que ele estava sendo manipulado por ela, como se suas atitudes não fossem totalmente dele, mas sim reflexos de algo que vinha de fora, algo que eu não conseguia controlar. Mesmo assim, a vida seguiu. A cada semana, o relacionamento esfriava um pouco mais, mas a promessa de um futuro juntos ainda nos unia. Então, decidimos que era hora de marcar nosso casamento. Durante os preparativos, eu disse que minha sogra seria a acompanhante do meu noivo, o que, apesar de toda a tensão, parecia a coisa mais sensata a fazer naquele momento. Miguel, já ciente de tudo, me pediu desculpas pelas palavras duras que tinha dito, mas algo dentro de mim sempre ficou ali, uma insegurança persistente. Eu não sabia se podia confiar plenamente em sua visão sobre sua mãe, se ele realmente compreendia como aquilo estava me afetando. Parecia que ele ainda estava preso a uma relação muito complexa e difícil com ela, algo que me deixava desconfortável. Mas, com o tempo, conseguimos superar os obstáculos e nos casamos. O grande dia chegou, e tudo correu como planejado. As festas, os votos, tudo parecia perfeito. Pouco depois, uma oportunidade incrível surgiu para mim. Uma marca bilionária de roupas me contratou para um trabalho, o que levou minha carreira a novos patamares. Como parte do contrato, eles me deram um presente de valor impressionante, um colar de diamantes, avaliado em 25 mil. Eu fiquei em choque com o presente, adorava diamantes, e aquele colar era simplesmente deslumbrante. Eu estava tão feliz que queria mostrar para o mundo, para minha família, para todos que haviam me apoiado até aquele momento. Organizei um jantar para apresentar a novidade, e ao mostrar o colar, todos ficaram impressionados, maravilhados com a beleza e o valor da peça. Mas, quando a minha sogra viu o colar, sua reação foi completamente diferente da dos outros. Ela, com um sorriso irônico, disse: "Nossa, já pensou se você perde por aí? Imagina, o sortudo que encontrar por aí ficaria rica, né?" E ela soltou uma risada nervosa, como se estivesse debochando de mim. Aquelas palavras caíram sobre mim como um balde de água fria. Eu, que estava tão animada e orgulhosa daquele presente, agora me sentia completamente desconfortável. Ela tinha o poder de transformar qualquer momento de alegria em algo sombrio e desconfortante. A piada não teve graça alguma, e, na verdade, me fez pensar que talvez ela estivesse mais interessada no valor material daquilo do que em meu sucesso genuíno. Ela sempre soubera como arranjar uma maneira de me diminuir, e aquele momento não foi diferente. Senti uma raiva crescente, mas não queria criar uma cena na frente de todos. Respirei fundo e decidi ignorar a provocação. No entanto, dentro de mim, algo se partiu um pouco mais. Eu estava começando a perceber que não conseguiria viver num mundo onde tudo que eu conquistasse fosse apenas um motivo para que ela se sentisse superior ou para me humilhar. O colar, que era para ser símbolo de uma nova fase em minha vida, agora se tornava apenas mais um objeto no qual ela queria colocar sua marca de desdém. Eu sabia que precisava de tempo para digerir o que estava acontecendo, mas a sensação de estar cercada por pessoas que não pareciam comemorar minhas vitórias genuínas me deixou mais vulnerável do que nunca. Aquela noite, após o jantar, a atmosfera entre nós estava estranha. Minha sogra, sempre tão sutil, começou a me pedir para provar o colar de diamantes várias vezes, como se fosse uma brincadeira. "Posso provar esse colar?" ela perguntava, com um sorriso disfarçado. Eu, tentando manter a calma e não deixar que suas atitudes me afetassem, respondia com um sorriso tenso: "Claro, por que não?" Ela o colocava, se admirava no espelho e, com um brilho nos olhos, dizia: "Nossa, olha como ele fica lindo em mim." Eu não sabia como reagir. A situação estava começando a me incomodar, e não sabia se ela estava realmente brincando ou tentando me passar alguma mensagem. Foi então que ela soltou uma provocação que, apesar de disfarçada, soou como uma indireta: "Quem não gostaria de um presente assim, igual ao seu, né?"
Seu tom não deixou dúvidas de que ela estava fazendo mais do que apenas elogiar. Isso me deixou um pouco tensa, mas decidi manter o controle, respondendo de forma cortês: claro, quem não gostaria? A noite seguiu, mas o clima entre nós estava carregado. Depois do jantar, Miguel e eu decidimos que iríamos passar a noite na nossa nova casa, uma construção moderna e deslumbrante que havíamos planejado juntos, decorada com o trabalho de uma arquiteta renomada. Era um lugar perfeito para começarmos essa nova fase da nossa vida, e o fato de que minha sogra, mais uma vez, sugeriu ir conosco me deixou desconfortável, mas ainda assim, decidi que seria melhor não causar um novo conflito. Eu estava com o colar na minha bolsa, e não queria que ela soubesse que o estava guardando. Ela entrou na nossa casa e fez os elogios de sempre, como se tudo fosse perfeito. Nossa, que linda a casa de vocês! Parabéns, filho, parabéns Beatriz, está perfeita, disse, sempre tentando manter uma fachada amigável, mas eu podia ver claramente os sinais de que ela não estava 100% feliz com tudo aquilo. Então, ela me perguntou, de forma quase insinuante: você não vai guardar esse colar, não? Eu respondi, tentando esconder minha irritação: vou, claro, só estou esperando o momento certo. E foi aí que ela perguntou: você tem um cofre na sua casa? Eu me senti um pouco desconfortável com a pergunta, mas respondi: sim, tenho. As marcas sempre me enviam coisas de valor, então precisei de um cofre para manter tudo seguro. Ela, curiosa, continuou: você vai me contar a senha? Eu, tentando manter a compostura, disse: claro, Miguel, você terá acesso total, mas só depois do nosso casamento. Eu sabia que, se falasse mais do que o necessário, isso só traria mais complicações, então preferi não comentar muito sobre o assunto naquele momento. Quando a visita acabou, levamos minha sogra de volta para a casa dela, e Miguel, mais uma vez, tocou no assunto do cofre. E a senha do cofre? Você vai me contar? Ele perguntou com uma certa ansiedade. Eu, tentando aliviar a tensão, apenas respondi: fica tranquilo, você terá acesso total, mas só depois do casamento. No dia seguinte, o casamento foi uma celebração deslumbrante, à beira do mar, com todos os nossos amigos e familiares reunidos para testemunhar nossa união. Foi uma cerimônia linda, mágica, e, por um momento, eu consegui esquecer as tensões que existiam entre nós. Depois de todos os votos, trocas de alianças e felicitações, partimos de helicóptero para nossa lua de mel. Naquele momento, parecia que tudo estava se encaixando. A pressão, as intrigas, as inseguranças, tudo parecia desaparecer com o vento enquanto subíamos aos céus, deixando a cidade e os problemas para trás, ao menos por um tempo. Mas, mesmo na alegria da lua de mel, algo dentro de mim ainda me incomodava. Sabia que, em algum lugar, as sombras de nossa relação com minha sogra estavam longe de desaparecer, e que não poderia simplesmente ignorar tudo o que havia acontecido até ali. A lua de mel que eu havia imaginado como o ponto alto da minha vida, uma celebração de amor e sucesso, rapidamente se transformou em um pesadelo. Ao voltar para nossa casa, depois de uma viagem tão sonhada, a última coisa que eu esperava encontrar era o meu cofre aberto, sem explicação. O colar de diamantes que a empresa bilionária me deu, o símbolo do meu sucesso, o que eu tanto valorizava, havia desaparecido. A sensação de impotência tomou conta de mim. Eu precisava verificar o que mais poderia estar faltando. Fui até o cofre e, para minha surpresa, não apenas o colar tinha sumido, mas também alguns anéis de menor valor que eu guardava ali. Minha mente começou a correr em 1000 direções, mas a primeira pessoa em quem pensei foi Miguel. Ele sabia a senha do cofre. Ele era a única pessoa além de mim que tinha acesso total. A desconfiança tomou conta de mim de maneira instantânea, e eu não sabia mais em quem confiar. Corri para Miguel, que estava em outra parte da casa, tentando manter a calma. Miguel, o cofre foi invadido. O meu colar. O colar de diamantes. Ele sumiu, falei, minha voz tremendo. Ele respondeu com um tom calmo, quase indiferente: calma, amor, está tudo sob controle. Foi só um colar, não precisa se preocupar. Aquelas palavras não faziam sentido para mim.
Como ele poderia dizer aquilo, quando algo tão importante desaparecera sem explicação? Desconfiada, resolvi tomar uma atitude que eu jamais imaginaria ter que fazer. Decidi acessar as câmeras de segurança da casa, que eu tinha instalado para garantir nossa segurança. Quando revi as imagens, a verdade me atingiu como um soco no estômago. Era minha sogra. Ela estava invadindo nossa casa, sabia da senha do meu cofre, e havia roubado o meu colar. Como ela poderia ter feito isso? Eu estava incrédula. Miguel, aparentemente, não tinha a menor ideia do que havia acontecido, mas, naquelas imagens, minha sogra estava claramente agindo com malícia. Eu não podia mais esperar. A raiva tomou conta de mim e, sem hesitar, fui até a casa dela, determinada a confrontá-la. Eu precisava de respostas, e naquele momento, minha paciência tinha chegado ao limite. Cheguei à casa dela e apertei a campainha várias vezes, até que ela finalmente apareceu na porta. Ela estava sorrindo, como sempre fazia, mas eu sabia que por dentro ela estava me vendo com outros olhos. Olá, Beatriz. Como foi a lua de mel? Nossa, você está com a pele perfeita. Tenho certeza de que foi tudo maravilhoso, ela disse, tentando manter a cordialidade. Mas a cada palavra dela, minha raiva aumentava. Cadê o meu colar? Eu perguntei diretamente, sem rodeios. Ela olhou para mim, um sorriso falso ainda nos lábios. Que colar? O que você está falando? Ela respondeu, com um tom de desdém. Eu já estava à beira da loucura, e com o celular em mãos, comecei a mostrar as imagens das câmeras de segurança. Eu sei que você tem o meu colar. Eu vi você invadindo a minha casa e roubando, falei, minha voz tremendo de raiva. Ela olhou para o meu celular e, com uma risada sarcástica, disse: Onde você arrumou essas imagens? Como sabe que sou eu? Você deve estar ficando louca, Beatriz. A forma como ela falou, com tanto desdém, me fez sentir como se estivesse sendo humilhada ali, na porta da casa dela. Era como se ela estivesse brincando com a situação, como se tivesse total controle sobre o que estava acontecendo. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. O choque e a raiva me consumiram, e eu estava prestes a perder o controle. Ela estava tão segura de si, mas eu sabia o que tinha visto. As evidências estavam ali. O colar que ela roubou, a manipulação, a mentira. Mas Miguel, meu noivo, não sabia de nada. Eu estava sozinha contra ela, e a sensação de traição começou a me corroer por dentro. Eu precisava de respostas, e naquele momento, sabia que nada mais poderia ser o mesmo. Eu não conseguia mais acreditar no que estava acontecendo. Tudo havia desmoronado em um piscar de olhos. A raiva e a dor se misturavam dentro de mim, e a última coisa que eu imaginava era ver Miguel, meu marido, do lado de sua mãe, a pessoa que havia invadido minha casa e roubado de mim, depois de tudo o que passamos juntos. Foi quando, em meio ao caos, ouvi a voz dele, uma voz que eu nunca imaginei que ouviria ali, naquele momento. Mãe, mãe, gritou Miguel, com um tom de urgência, como se estivesse correndo para salvar sua mãe, a mesma mulher que havia me agredido e roubado. Minha sogra, que até então tentava manter a compostura, virou-se e respondeu: O que foi, Miguel? Mas o pior foi o que veio a seguir. Ao me ver naquela situação, com o rosto cheio de raiva e a dor nas minhas veias, ela perdeu o controle e me empurrou com toda a força, me jogando contra a parede. No instante seguinte, ela me deu um tapa na cara tão forte que parecia que o mundo tinha parado. Meu corpo doía, mas o pior era a dor emocional. Miguel estava ali, parado, apenas olhando. Não fez nada para me ajudar. Não me defendeu. Ele ficou ali, assistindo como se aquilo fosse normal. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Ele se colocou ao lado dela, e aquilo foi como uma faca cortando meu coração. Eu estava tão destruída que mal conseguia falar, mas ainda assim consegui perguntar, a voz falha: Miguel, você passou a senha do nosso cofre para sua mãe? Ele respondeu com uma indiferença que me fez sentir como se estivesse falando com um estranho: Passou, sim. Qual é o problema dela saber a senha? Ela é minha mãe, Beatriz.
Mas, para mim, aquilo não fazia sentido. Eu já estava vendo a realidade diante de meus olhos e não conseguia mais ignorar os sinais. Mas é o nosso cofre, gritei, ainda em choque. O que ele estava fazendo? Estava me traindo com a própria mãe. Foi nesse momento que a raiva de minha sogra ficou ainda mais visível. Ela agarrou meu cabelo com tanta força que pensei que poderia me machucar. Senti uma pressão forte contra a parede, quase como se fosse o fim. Eu não sabia o que fazer. Com toda a minha força, comecei a gritar: "Me solta! Me solta!" E finalmente, depois de um esforço desesperado, consegui me livrar da mão dela. Corri sem olhar para trás, sem saber para onde estava indo, mas sentindo que precisava sair dali, precisava escapar. Fui para a rua, aos prantos, sem saber o que fazer. Meu coração estava partido, minha mente confusa. A única coisa que eu sabia era que precisava agir, precisava encontrar uma solução. Então, com o celular ainda em mãos, peguei as imagens das câmeras de segurança e mandei para o meu advogado, que, sem perder tempo, me orientou. Encontre-se comigo na praça perto da casa dos seus pais. Precisamos planejar o próximo passo. Aquele encontro com o advogado foi o início do meu plano de vingança. Ele me olhou com seriedade, sabendo o que eu passava, e me disse: "Ligue para a polícia agora. Vamos lá com a polícia. Se ela fez isso com você, imagina o que ela pode fazer com a gente." Eu sabia que não podia ficar parada. Então ligamos para a polícia, e fomos até lá, com o coração acelerado, esperando que tudo fosse se resolver de alguma forma. Mas, quando chegamos à casa, algo ainda mais sinistro aconteceu. Não havia ninguém lá. Nenhum móvel, nenhum papel, nenhum vestígio de que alguém tivesse vivido ali. O que estava acontecendo? A sensação de estar sendo enganada se intensificou. Ligar para Miguel e não obter resposta só aumentou a angústia. Quando a polícia fez uma checagem das câmeras da viatura, descobrimos que eles haviam ido para o aeroporto. Mas como? Eles não tinham dinheiro. Eles não poderiam ter feito isso. Foi aí que eu decidi verificar minhas contas bancárias, algo que eu já deveria ter feito antes. Quando olhei, a pior surpresa veio: minhas contas haviam sido hackeadas. Meu dinheiro, tudo o que eu havia conquistado, desapareceu, roubado por Miguel, com a ajuda da mãe dele. Eu estava completamente arrasada, sem um tostão no bolso. "Vamos perder tempo aqui ou vamos atrás deles?", disse o advogado, sua voz firme. E foi ali que eu tomei uma decisão. Fui em direção ao aeroporto, sem saber o que mais poderia acontecer, mas com uma certeza: eu não iria permitir que me roubassem assim. Eu tinha que enfrentá-los, e, desta vez, seria para valer. A tensão no ar era palpável enquanto eu chegava ao aeroporto, sentindo meu corpo inteiro tremer. Cada passo parecia mais difícil que o anterior, mas eu sabia que não podia parar. Tudo o que eu havia conquistado, todo o meu esforço e sacrifício para chegar até ali, estavam em jogo. Eu não ia deixar que Marli e Miguel saíssem impunes, não depois de tudo que fizeram. Assim que entrei no aeroporto, pude vê-los, Marli e Miguel, caminhando calmamente, como se estivessem blindados pela arrogância. Eles estavam rindo, como se nada tivesse acontecido, como se eu fosse apenas uma parte insignificante de sua história. Mas a verdade estava prestes a ser revelada. Foi quando os oficiais começaram a abordá-los. O capitão da equipe de policiais entrou em cena com uma autoridade inconfundível e, sem perder tempo, se aproximou de Marli. "Senhora, por favor, me acompanhe", disse ele com firmeza. Marli, visivelmente desconcertada, tentou resistir. "O que está acontecendo?", ela questionou, fingindo surpresa. Mas os policiais não estavam ali para negociar. Eles rapidamente a agarraram pelo braço, e ela começou a se debater, recuando, sem saber o que fazer. Quando ela me viu, sua expressão mudou. Ficou pálida como um lençol, e eu vi o medo nos olhos dela pela primeira vez. Miguel, ao perceber que o plano deles estava desmoronando, tentou fugir. Seus olhos estavam cheios de pânico, e ele correu o mais rápido que pôde.
mas os policiais estavam preparados e logo começaram a perseguir, correndo atrás dele com uma determinação implacável. Eu sabia que, finalmente, a verdade estava sendo revelada. Enquanto ele tentava negar o que fizera, dizendo que eu estava louca e que não passava de uma esposa desprezada, eu tinha as provas contra eles. As imagens das câmeras de segurança, as mensagens, os registros, nada mais poderia salvar eles agora. A verdade estava exposta, e não havia mais como fugir. O golpe que eles haviam armado por tanto tempo estava finalmente sendo desmascarado. A imprensa logo soube do ocorrido, e os dois, Marli e Miguel, passaram a ser conhecidos como o casal do golpe, a mãe e o filho que enganaram, roubaram e destruíram vidas com sua manipulação e falsidade. Miguel e Marli foram presos, e as notícias se espalharam pela cidade. Eu sentia um misto de alívio e raiva. A dor de ter sido traída pela pessoa que eu amava, pela mãe dele, não desapareceria de uma hora para outra, mas eu finalmente estava livre. Agora, minha única preocupação era seguir em frente, reconstruir minha vida, e deixar para trás essa história sombria. Eu sabia que, por mais difícil que fosse, eu tinha forças para seguir. Eles estavam na cadeia, e eu estava finalmente pronta para deixar o passado para trás, prestando os meus esclarecimentos e colocando o que passou onde deveria estar, no passado. A dor ainda estava comigo, mas também estava a certeza de que a verdade sempre viria à tona. Eu tinha conquistado o que era meu com suor e esforço, e nada nem ninguém poderia tirar isso de mim. E foi assim que minha vida seguiu seu curso. Após o divórcio, Miguel ficou sem nada, sem os bens que ele imaginava que teria ao meu lado. Como eu tinha feito questão de casar com separação de bens, ele não conseguiu levar nem um centavo da minha fortuna, e isso foi um alívio. Ele pensava que tinha algo a conquistar através de mim, mas a verdade era que ele nunca tinha merecido nada do que eu conquistei. Eu segui em frente, focada em minha carreira. Não perdi tempo lamentando o que aconteceu, porque já tinha aprendido muito com tudo isso. Eu estava em contratos com marcas bilionárias, viajei o mundo, me tornei uma referência e, finalmente, pude aproveitar todo o meu esforço e dedicação. Embora a dor da traição e da manipulação tenha sido difícil de superar, a experiência me fez mais forte e determinada. Percebi que o melhor que eu podia fazer era focar no que realmente importava, minha carreira e minha felicidade. E isso foi o que fiz. E essa é minha história. Uma história de superação, de dor e, finalmente, de triunfo. Se você gostou, curta, compartilhe e comente aqui no canal. Me diga, onde você assistiu a esse vídeo? Afinal, histórias como essa merecem ser compartilhadas para que outros também aprendam e se inspirem com as lições que a vida nos dá.